Olá, um bom dia para você. Hoje começa a segunda semana de esforço concentrado. Os senadores terão uma pauta com 21 itens para analisar. Entre eles, um projeto que reduz a burocracia nas repartições públicas e outro que proíbe o uso de animais pela indústria da beleza. De volta a Brasília, em meio à campanha eleitoral, os senadores deverão votar o atendimento prioritário às vítimas de violência doméstica na realização do exame de corpo de delito e a obrigação para que os hospitais notifiquem os casos de acidentes envolvendo menores de 0 a 14 anos. Também na pauta, o aumento para 20 dias da licença paternidade dos militares e o projeto que proíbe e aumenta a pena para o uso de animais pela indústria de cosméticos. Os senadores podem analisar também normas de segurança e manutenção de brinquedos de parques infantis e o treinamento obrigatório de professores em noções de primeiros socorros. O plenário pode aprovar também o selo de desburocratização e de simplificação que será concedido às repartições públicas que garantirem um atendimento rápido e eficaz ao cidadão. Por fim, 11 acordos internacionais e medidas provisórias que deverão ser aprovadas pela Câmara dos Deputados. A privatização das distribuidoras da Eletrobras está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, que se reúne logo mais às 10 da manhã. O projeto prevê a venda de 6 distribuidores de energia das regiões Norte e Nordeste. Segundo o governo, se a matéria não for aprovada, essas empresas serão liquidadas porque os contratos de concessão já estão vencidos. A matéria, que está em regime de urgência, é polêmica e está atrelada à privatização da Eletrobras. Os senadores devem analisar também 2 propostas que tramitam conjuntamente e que estabelecem que os índices de reajuste das mensalidades dos planos de saúde sejam repassados aos médicos que atendem convênios. Na quarta-feira, os senadores farão uma audiência pública para debater a crise orçamentária e os reflexos na segurança pública. O debate foi proposto pelos senadores Tasso Gereissati e Armando Monteiro, que acreditam que a distribuição de recursos para essa área entre a União, estados e municípios é desproporcional. Eles alegam ainda que os problemas na segurança pública deixam de atrair investimentos internos e externos. Agora a gente confere o que está previsto em outras comissões do Senado que se reúnem nesta manhã. Às 9 horas está marcada a reunião da Comissão de Infraestrutura. Os ministros da Justiça, do Meio Ambiente e dos Transportes, Portos e Aviação Civil foram convidados para prestar esclarecimentos sobre as obras na BR-319, que liga as cidades de Manaus e Porto Velho. Em seguida, está prevista outra reunião para votar matérias. No mesmo horário, na Comissão de Direitos Humanos, vai ser realizada audiência pública com o tema Inclusão do Direito Previdenciário na matriz curricular da graduação em Direito. Na Comissão de Constituição e Justiça, às 10 horas, audiência pública sobre os preços cobrados nos cartórios. E na Comissão de Relações Exteriores, vão ser analisadas indicações para postos diplomáticos do Brasil. Às 11h30, na pauta da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, está um projeto que obriga o poder público a promover feiras de ciência e tecnologia na rede pública do ensino médio. E na Comissão de Meio Ambiente, também às 11h30, o destaque é o projeto que inclui nos planos de recursos hídricos a promoção de campanhas educacionais periódicas para estimular o uso racional da água. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e, pela data, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado realizou audiência pública para debater a questão como problema de saúde pública e também alertar a sociedade para esse problema. A assistente social Francimélia Nogueira faz parte do grupo Vida que Segue. É muito chocante você receber a notícia de que sua filha antecipou a partida. Mas aí depois o tempo passa, né? E você entende que tem que seguir, né? Uma das lições que o grupo diz ter aprendido com os filhos é sobre a importância de falar sobre o tema. Minha filha, ela já tinha tentado 4 vezes. A gente não falava sobre suicídio lá em casa. Hoje eu sei que é um equívoco, que a gente tem que partir para cima e falar sobre, e que se a família tem algum caso de alguém com ideação,
a gente tem que buscar ajuda e tem que falar sobre isso claramente com a pessoa. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. São mais de 800 mil cidadãos que tiram a própria vida por ano. Dados do Ministério da Saúde apontam, só no Brasil, são cerca de 30 suicídios por dia. A quarta maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos. A gente tem que lembrar que essa população, principalmente os adolescentes, eles têm particularidades muito grandes. Vários fatores que por si só já tornam essa faixa etária um pouco mais vulnerável. Para esta psicóloga, as condições do mundo moderno podem colaborar para a fragilidade do ser humano. Demandas por produção, metas, excelência, mais tempo de trabalho, corpo perfeito e jovem aumentam cada vez mais. Vivemos correndo, ansiosos e vulneráveis, tentando dar conta de tantas expectativas. Já esta psiquiatra disse que fatores genéticos, situações estressantes e doenças emocionais podem ser fatores que predispõem ao problema. E alerta. A gente traz também a questão do bullying e cyberbullying, que foram colocados como fatores de risco também, principalmente para adolescentes. A jornalista Leila Herédia, voluntária do Centro de Valorização da Vida, explicou que o CVV tornou gratuitas as ligações feitas ao serviço e atende sob sigilo no telefone 188. A gente cuida do agora, da dor psíquica insuportável ali daquele momento. Até o dia 9 de setembro, o Senado vai iluminar sua cúpula de amarelo em apoio à campanha de prevenção ao suicídio. Todos nós podemos atuar ouvindo quem está do nosso lado, falando, estou aqui. Preocupados com a alta do dólar e seus reflexos no bolso de cada um, turistas e pequenos e médios investidores tentam antecipar o que pode acontecer com o câmbio. Neste ano, a moeda americana já subiu mais de 25%. Quando a moeda americana se valoriza, é bom para quem exporta, como, por exemplo, o setor do agronegócio. Mas para quem importa máquinas e equipamentos, a subida do dólar significa ter que desembolsar mais reais para honrar os pagamentos. Do preço da gasolina às passagens aéreas, os efeitos desse sobe e desce repercutem em quase tudo, até no preço do nosso pãozinho, já que a farinha de trigo vem de fora do país. Ou seja, em seus mais diversos setores, a economia brasileira é bastante suscetível às variações do dólar, sobretudo num clima de instabilidade. Se reflete imediatamente. O dólar é publicado com uma alta, o mercado todo sente. Mesmo quem viaja para países onde a moeda é o euro, a libra, o iene, a coroa ou outra qualquer, deve tomar cuidado. Porque nas compras com cartão de crédito, o câmbio é sempre calculado pelo valor do dólar em relação ao real. Por isso, é preciso ficar de olho na alta da moeda americana, para na volta da viagem não ser surpreendido com uma conta muito maior. Dona de uma agência de viagens há mais de 20 anos, Gerlane sabe que é preciso estar atenta às variações do câmbio. Quem está com a viagem para a próxima semana vai correr na casa de câmbio e vai pagar um dólar alto. Então, assim, eu sugiro que leia artigos de economistas que eles estão passando boas orientações. O que vale mais a pena é usar o cartão de crédito ou comprar moeda. Os analistas lembram que já passamos por um cenário bem mais assustador. Na sucessão de 2002, a cotação nominal do dólar bateu em R$ 4,00, valor que, corrigido pela inflação, corresponderia hoje a R$ 8,00. Só que agora temos uma economia mais protegida, inflação baixa e reservas cambiais acima dos 350 bilhões de dólares. Este ano, o dólar acumula ganhos de mais de 25% frente ao real. Só no mês de agosto, a cotação subiu 10,3%. Para o professor Jorge Nogueira, as mudanças na política econômica nos Estados Unidos e principalmente o quadro indefinido sobre quem será o próximo presidente explicam a volatilidade do dólar. Ao pequeno investidor, ele recomenda cautela. A minha sugestão é não saia correndo para o dólar, não saia correndo para nada. Se tem como diversificar, diversifique. Compre dólar, compre ações, coloque lá em alguns títulos públicos, porque nos próximos meses, graças a Deus são poucos meses, nós vamos ter flutuações em praticamente tudo.
O atual sistema tributário nacional completa 30 anos. Nasceu junto com a Constituição. A medida, que tinha como objetivo equilibrar a arrecadação e distribuição dos recursos entre União, estados e municípios, acabou significando um peso cada vez maior no bolso do brasileiro. Você sabia que toda vez que compramos um produto ou serviço, pagamos um valor a mais pelos impostos que estão embutidos no preço final? E você já parou para pensar o quanto você paga a mais por essas taxas? E eu vim às ruas para saber da população o que ela acha que são essas siglas na conta de luz, por exemplo. Você sabe o que significa PIS, PASEP, COFINS? Não. Não tem nem ideia do que é? Não. São impostos que você paga junto com a conta. Você sabe por que você paga esses impostos? Taxa de iluminação, talvez. Só sei da taxa de iluminação. Esses impostos servem para abastecer o caixa da União, dos estados e dos municípios para custear parte das despesas de administração e dos investimentos do governo. No caso da conta de luz, a eletricidade é só um dos produtos pelos quais você paga. O peso da maioria das contas vem de impostos e de encargos setoriais, que são recolhidos para viabilizar políticas públicas para o segmento. O sistema tributário atual nasceu com a Constituição de 1988. O objetivo era tornar a cobrança mais democrática e, com isso, conseguir uma melhor distribuição entre União, estados e municípios. Basta dizer, por exemplo, que foram dados para os estados a competência por excelência de tributar o consumo pelo ICMS, com bases, por exemplo, como energia, como petróleo, como transportes, como serviço de telecomunicação. Então, você aumenta sobremaneira a receita desses entes para acompanhar o aumento das competências deles também. Os consultores legislativos Júlis Queiroz e José Evan de Araújo são autores de um estudo que analisa os 30 anos do sistema tributário na Constituição e para onde ele deve caminhar. Eles explicam que não foi só a descentralização estabelecida na Constituição de 88 que gerou aumento de complexidade, mas também a reação da União, que precisava recuperar o seu caixa. E como é que a União recupera o seu caixa? Através de tributos que ela não precisa repartir com os demais entes federados. Por excelência, as contribuições sociais, PIS, PASEP, COFINS, CSLL. À medida em que ela começou a cobrar contribuições sociais que não eram partilhadas, a carga tributária começou a aumentar, mas ao mesmo tempo ela não chegava nas unidades federadas na mesma proporção. A partir daí, teve início a chamada guerra fiscal. Estados e municípios começaram a pensar em como atrair investimentos e arrecadar mais, aumentando os próprios tributos. Essa ação gerou uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Cada estado começa a oferecer mais benefícios para trazer indústrias para o seu território, em detrimento de outros territórios. E aí o outro território, o outro estado reage e assim o sistema tributário vai ficando cada vez mais caótico, mais complexo. De acordo com os especialistas, o quadro não progrediu como esperado, o que gerou outras deficiências, como a regressividade tributária. Cobrar mais de quem ganha menos e gastar mais com quem ganha mais. O Brasil faz esse tipo de escolha, que a gente chama de matriz tributária brasileira. O professor aponta algumas soluções práticas para tornar a cobrança dos tributos mais igualitária, como deixar de taxar alimentos que fazem parte da cesta básica do brasileiro e aumentar o número de faixas de cobrança do imposto de renda. Se a gente deslocar a arrecadação da tributação sobre consumo e aumentar maior a tributação sobre a renda e sobre o patrimônio, você cria, no entender do FMI, do Fundo Monetário Internacional, um círculo virtuoso, porque as pessoas passam a ter maior poder aquisitivo, as pessoas de menor renda, pela tributação menor, e ela gera um círculo virtuoso na economia. O Congresso analisa uma proposta de emenda à Constituição para criar um imposto único sobre bens e serviços. A principal proposta é a unificação de todos os tributos sobre consumo em um imposto só. A preocupação com o meio ambiente e a acessibilidade dentro do Senado são temas do especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado. Com um plano de gestão que visa a redução do consumo de energia e de produtos descartáveis, as medidas ecológicas e de acessibilidade são modelo para outras casas legislativas. Mais informações com o jornalista Márcio Maturana.
Em benefício do meio ambiente, o Senado conseguiu reduzir em 94% o consumo de copos plásticos nas suas instalações. Os que ainda existem estão sendo substituídos por copos biodegradáveis. Essa é apenas uma das ações com preocupação ecológica e inclusiva que a Casa vem implementando com sucesso. O especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira, mostra que tudo começou há 20 anos, em 1998, com as primeiras publicações em braille do Senado. Hoje, a Casa tem como um dos principais avanços o Plano de Gestão de Logística Sustentável, que serve de modelo para outras casas legislativas do Brasil. A reportagem mostra iniciativas que resultaram na redução do consumo de energia elétrica e água, além da ampliação da acessibilidade, com a adaptação de banheiros, elevadores, rampas de acesso e a disponibilização de cadeiras de rodas e triciclo motorizado para visitantes e funcionários. O próprio Jornal do Senado tem uma versão em braille que segue para institutos de pessoas com deficiência visual em todo o Brasil. O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras no Jornal do Senado, que pode ser lido na versão em papel ou em senado.leg.br/jornal. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.